Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Hoje nós tivemos um dia difícil para a família Plenitude, né? Um irmão querido, o Senhor resolveu recolher. E eu não sei se a família, alguém está aqui presente, ou que esteja acompanhando pela internet. A gente quer deixar aí que o Senhor possa estar confortando o coração de cada um, tanto dos familiares como dos amigos, né? E que a gente possa lembrar dele sempre com carinho, como sempre foi assim que ele nos tratou também. Amém? Irmãos, hoje eu vou trazer uma palavra, e é uma palavra um pouco dura. No domingo eu estava em São Paulo, estava na casa dos meus pais. Em um momento que eu estava na sala, Deus tocou no meu coração a abrir um dos livros da Bíblia, e eu comecei a ler. E ali Deus já deu uma direção do que eu tinha para falar para a igreja. E eu nem sabia que eu ia falar hoje. Porque o pastor André, ele me colocou escalado para pregar hoje, na terça-feira apenas. Mas no domingo, o Senhor já estava preparando tudo. A palavra que eu vou falar hoje, vai contar a história de um homem, de um profeta, de um sacerdote. Um homem que foi usado muito grandemente pelo Senhor, num momento muito difícil que o povo passava. Eu vou falar um pouco de Ezequiel. Então eu vou pedir para a gente começar, para o irmão colocar para mim lá os 2 primeiros versículos. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto, e eu ouvi a voz de que falava. Próximo. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Eu quero estar orando ao Senhor. Pai, eu lhe peço, Senhor, que a partir de agora não seja mais eu, mas seja Tu que estejas ao comando desse culto, Pai. E que a mensagem que temos para entregar para a igreja hoje, que ela venha completamente de Ti, Senhor. Que eu seja apenas o instrumento a qual vai entregar esta palavra à Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A esse momento, Ezequiel estava no exílio da Babilônia. Ezequiel, quando o povo foi exilado para a Babilônia, saiu de Jerusalém, foi para a Babilônia, Ezequiel tinha mais ou menos 26 anos. Ele estava se preparando para ser sacerdote. Aí aconteceu tudo isso. E quando ele foi levado para a Babilônia, ele ficou lá no exílio. E passados 5 anos que eles já estavam no exílio, aconteceu esse fato que está narrando aqui hoje. Ele já estava completando 30 anos. E naquela época, se levantava um sacerdote com 30 anos. Só que como eles estavam no exílio, talvez não teria isso, porque eles não estavam mais na terra que o Senhor os entregou. Mas o Senhor mesmo, Ele estava levantando Ezequiel como sacerdote e como profeta. E Ele chama Ezequiel como filho do homem. Para vocês terem uma noção, no livro de Ezequiel, o Senhor usa essa expressão filho do homem 93 vezes. Ele chama filho do homem. E para você ver como é um tratamento especial, apenas mais 2 homens o Senhor o chamou dessa maneira. Um deles foi Daniel e o outro Jesus. Ezequiel, então, nesse momento, o que ele faz? Ele abaixa a cabeça, ele se ajoelha e começa ali. Ele não queria nem olhar para aquilo, porque ele achava que ele não era digno de estar olhando para o que ele estava vendo naquele momento. Só que o Senhor fala para ele, no versículo 2, ele fala para ele ficar em pé. Só que algumas versões falam que o Espírito Santo levanta e coloca ele em pé. Aqui começo a entregar uma mensagem para vocês. Muitas vezes a gente, quando está com dificuldade, a gente se ajoelha, a gente ora, a gente se ajoelha, a gente ora. Mas será que só isso vai resolver?
Nós temos que entender que a maioria dos problemas que nós temos somos nós mesmos que criamos. E para resolver eles, nós temos que ter atitude. Orar para o Senhor, pedir direção, amém? Mas cadê o posicionamento? Cadê o posicionamento? Muitas vezes, o que acontece? Você desagradou um irmão, você não libera perdão. Você está com problemas na tua casa, mas muitas vezes você não quer você mesmo tentar resolver. Você terceiriza para Deus. Deus, Ele vai fazer o que é impossível. O que é possível você tem que fazer. Você tem que fazer. A gente se acostuma muitas vezes a pedir para Deus. E aí as coisas não acontecem. E aí você fala, mas o que está acontecendo? Deus não me responde. Deus responde na hora que precisar. Mas na hora de fazer, você também tem que fazer. Muitas vezes você faz tudo errado e depois pede para Deus consertar. Se você errou, conserta. Deus vai te dar o caminho, vai te dar a direção. Mas você tem que se colocar à disposição, no caminho, para buscar esse resultado. Você não pode esperar de braços cruzados que Deus vai fazer todas as coisas. Moisés, quando o povo precisava de água, Moisés pediu para Deus. Deus falou, fere a rocha. Quando o exército estava atrás dele, fere o mar. Sempre pede uma atitude. Nós temos que ter atitude. E principalmente, se posicione. E vocês acham que foi fácil para Ezequiel? 5 anos eles estavam no exílio. Jerusalém ainda estava lá tudo bonitinho. Porque Ezequiel veio junto com aquela primeira leva. Que eles levaram os jovens, levaram o rei, família real, levaram tudo embora. E um detalhe. De Jerusalém até a Babilônia. Vocês acham que era perto? Só para vocês terem uma ideia. Mais de 1000 quilômetros. 1000 quilômetros hoje, se você for fazer de carro, você vai levar uns 2 dias para fazer sossegado. Agora imagina a pé. E uma multidão. E sabendo que você está largando a tua casa, largando a sua terra, para ir em um lugar desconhecido, um povo estranho, um povo que adora outros reis, outros deuses, um povo que come diferente, que fala diferente. Essa amargura que vai levando dentro do peito, muitos já morreram no caminho, nem conseguiram chegar, de tanto desgosto. Só que o Senhor já tinha mandado vários profetas, e falando, vocês estão agindo errado, vocês estão fazendo errado, vocês estão fazendo errado, vocês estão fazendo errado, ao ponto, no templo que Salomão construiu, colocarem outros deuses lá dentro, e o Senhor falou, chega. Então o Senhor levanta a Babilônia, levanta aquele povo, para vir com uma correção. E numa das falas que o Senhor fala com Ezequiel, ele conta algo assim, falando do cabelo, e ele pede para cortar com 3 montes, e ele fala, esse monte é o que vai morrer na espada, esse outro monte é o que vai morrer pelas cóleras, pelas doenças, e esse outro é o que vai ser exilado. Então ele já foi passando tudo para Ezequiel, e ele vai fazendo, a vida de Ezequiel fica muito difícil, muito complicada. Eu vou pedir para o irmão colocar o segundo texto que eu pedi para ele colocar para mim. Vocês vão entender como o Senhor prepara, capacita. Está no Ezequiel, capítulo 3, versículo 1. Está lá. Depois me disse, filho do homem, de novo, come o que achares como este rolo, e vai, e fala à casa de Israel, Ezequiel. E disse, na próxima agora. E disse, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Próximo. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. O que o Senhor está falando para ele? Quando ele fala comer o rolo, não existia Bíblia, essas coisas como a gente tem aqui, eram tudo em rolos. E ele quer dizer para Ezequiel que Ezequiel teria que dominar a palavra. E ele fala que entrega um rolo, Ezequiel come e fala que aquilo depois tem um gosto de mel.
E ele fala: agora você já está farto da palavra. Agora você vai pregar, você vai falar o que eu te mandar para esse povo. E ele fala: não é um povo de língua estranha, é um povo que conhece. O que ele está falando? Você vai falar para o povo de Israel, você não vai falar para o povo de fora. Porque ele ainda fala que se fosse o povo de fora, talvez aquele povo até te escutaria. Mas o povo, o meu povo, aquele que eu escolhi como meu povo, não vai te escutar. Porque eles já estavam corrompidos com outros deuses, eles já estavam vivendo com outros povos, e eles estavam se afastando cada vez mais das coisas do Senhor. E por isso que eles estavam passando o exílio. E aí o Senhor ainda fala para ele algo assim muito forte, que ele fala que se você vê o ímpio fazendo algo errado, e você não fala nada, e ele vir a morrer, o sangue dele, você vai pagar por ele. Mas se você alertar ele que ele está fazendo errado, e mesmo assim ele fizer errado, e ele vier a morrer, você não vai ter responsabilidade nenhuma sobre ele. O que ele está falando para Ezequiel? Se escutarem ou não te escutarem, você vai ter que falar. A palavra tem que ser lançada, o recado tem que ser dado. Se a pessoa ouvir ou não ouvir, o problema é dela, você fez a sua parte. E o povo não escutava, o povo continuava daquele jeito. Eu vou pedir para colocar mais um texto, para vocês entenderem como estava difícil a situação deles. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para ele, desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu derramarei da tua mão. Próximo. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Como eu acabei de falar, né? Agora, Ezequiel vai passar por uma prova, que ele vai dar um testemunho muito forte para todo o povo. Por quê? Para que aquele povo visse nele uma pessoa que estava falando algo que ele passou, que ele viveu. É algo muito forte que está num próximo texto, em Ezequiel 24, 15 e 16. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, novamente, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Aqui ele estava falando para Ezequiel, que isso que ele coloca aqui, o desejo dos teus olhos, era a esposa de Ezequiel. O Senhor estava falando: eu vou recolher ela. E isso acontece. E ele fala: você não vai chorar, você não vai lamentar, e nem lágrimas vão correr dos seus olhos. Ele estava preparando Ezequiel para ele dar um testemunho para o povo, porque o que Ezequiel ia falar depois para o povo era muito forte, porque aquele povo achava que eles iam voltar logo para Jerusalém, que aquele exílio ia ser breve. Só que Ezequiel começa a falar: o exílio vai demorar muito, eles vão destruir Jerusalém todinha, e o povo fica revoltado com Ezequiel. Mas Ezequiel começa a falar: não, vai acontecer, vai ser desse jeito. E o povo não acredita, só que vão passando-se os anos. Ezequiel ficou como profeta e sacerdote por 22 anos. E aí eis que então o povo da Babilônia volta em Jerusalém. E quando eles voltam, eles queimam tudo, destroem tudo, traz o restante do povo. Fica um povo lá que eles achavam que não tinha valor nenhum. Mas acabou-se Jerusalém. E tudo aquilo que Ezequiel estava falando era verdade. Só que o Senhor usa mais ainda Ezequiel. O Senhor vai fazer com que Ezequiel profetize sobre as nações que estavam naquela época. Ele vai falar da Assíria, vai falar do Egito, vai falar da Babilônia, ele vai falar das 7 nações que estavam envolvidas naquela época. E todas elas ele faz as profecias, e nada de bom para cada uma delas. Só que aí ele começa já a profetizar que o povo voltaria para Jerusalém.
Quer dizer que primeiro ele teve que mostrar que algo de ruim ia acontecer. Porque ele estava fazendo um tratamento naquele povo. O exílio para o povo de Jerusalém nada mais é do que um tratamento. Foi um deserto que eles viveram. Ezequiel abre uma escola de profetas às margens do rio Quebar. Ele vai fazendo a obra dele na terra estranha, no exílio, e mostrando que tinha que permanecer na fé. E o mais forte ainda vem agora no próximo texto que eu pedi para o irmão colocar. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Parar por aí. Senhor Jeová, tu sabes. Aí ele ainda fala assim: poderão viver esses ossos? E o Senhor disse: tu sabes. Ele disse para o Senhor: o Senhor sabe. Olha a situação. Eu quero fazer um comparativo desse momento com o que nós estamos vivendo aqui. Talvez aqui hoje, nesse momento, existam muitos ossos secos no meio de nós. Muitos, não são poucos. Mas o que seriam esses ossos secos? Esses ossos secos são aqueles sonhos que você deixou de acreditar. Aquele pedido que você fazia tanto para Deus e que você acha que não vai acontecer mais. Aquele teu parente que está doente, que você acha que não tem mais cura. Aquela causa que você tem na justiça, que o advogado falou já era. São ossos secos. Eu vou pedir para o louvor subir já. São ossos secos. Imagine a situação. O Senhor está falando conosco aqui agora. Você acha que esses ossos secos podem voltar a viver? Se a gente responder que nem Ezequiel: tu é que sabes. Tu é que sabes. Mas aí eu deixo uma questão para vocês. Eu tenho certeza que quase todos vocês têm algo que ficou para trás, que você acredita que não vai ter mais chance. Talvez esse seja o seu osso seco. E eu vou pedir hoje, num ato profético, da mesma forma que o Espírito Santo levou Ezequiel até o vale dos ossos secos, e ele estava posicionado no centro desse vale. Eu quero que você hoje, que está nessa situação, que tem algo que você ainda não conseguiu resolver, que talvez você nem acredite mais que vai acontecer, eu vou pedir para você se posicionar. E sabe como você vai se posicionar? Aqui, diante do altar. Então você que tem algo que você acha que não vai acontecer mais, a tua casa própria, um emprego melhor, uma cura, uma libertação de um vício que você não consegue vencer, hoje é o dia. Hoje é o dia, e não perca essa oportunidade, porque a gente não sabe o dia de amanhã. O futuro pertence ao Senhor. Então eu vou pedir para você que tem intercedido por alguém também, que você não vê o resultado, também é um osso seco, porque você está orando por isso e não está vendo o resultado. Da mesma forma que eu falei no começo, que Ezequiel se ajoelhou e o Senhor mandou ele se levantar, e agora eu estou pedindo para vocês todos se levantarem, todos ficarem de pé. E aquele que está com o seu osso seco na sua memória, no seu coração, no seu pensamento, vem até aqui à frente. Vamos estar orando por vocês. Vamos estar num ato profético, profetizando. Porque a primeira coisa
que você tem que fazer é se posicionar. E aqui à frente do altar é o lugar onde você tem que se posicionar. Aqui na frente do altar é o lugar de você rasgar o teu coração. É o lugar de você entregar todo aquilo que é uma aflição que você vive hoje. Seja lá qual for a tua causa, não importa. Você sabe e o Senhor também. Só que você está fazendo o primeiro passo. Você está se colocando de pé. Como Ezequiel se colocou de pé, você também está se colocando de pé. E eu vou pedir para o irmão colocar agora o outro texto em seguida. E você presta atenção no que eu vou estar lendo. Então me disse, profetiza, e é o que eu quero fazer sobre a vida de vocês hoje. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês aqui hoje. Profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor nesse momento. Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. E houve um ruído. Quem tem fé vai até escutar o ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza o Filho do Homem, e dize ao Espírito assim, diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre esses mortos, para que vivam em nome de Jesus. Se você acredita, profetiza. E ele me deu ordem então, o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Aqui há um exército enorme aqui na minha frente. Se você tem fé, continua profetizando, continua acreditando, confia que o Senhor pode fazer.